Senhoras e senhoras, bom dia mais uma vez. Estamos aqui na live do Instituto Verea. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e hipnose clínica. Estamos hoje em mais uma live onde vamos falar sobre um tema polêmico, a solidão. Ao longo dessa semana, conversei com alguns pacientes, falei com algumas pessoas e divulguei nas mídias sociais o tema de hoje, e a maior parte das pessoas que responderam não sei lidar com a solidão. Bom, tenho uma triste notícia para essas pessoas e um alento para os outros. Todos nós somos sozinhos, solitários. Todos nós, cada um por si e Deus por todos. Na realidade, solidão é um processo, é uma situação natural e é saudável. Todos nós somos solitários. Eu estou aqui no consultório, atendo muitas pessoas, vejo muitas pessoas, mas estou sozinho. Eu não sei o tempo que passa, não sei se está chovendo, e pior ainda, os meus colaboradores que estão na sala deles trabalhando, realmente não sabem se está chovendo ou não, ou se está dia ou se está sol, porque cada um atarefado nas suas obrigações. Estamos sozinhos. Quando eu estou estudando, estou sozinho. Quando eu estou comendo, por mais que eu esteja comendo no meio de pessoas, com outras pessoas, estou sozinho, estou comendo sozinho. Eu tenho que prestar atenção no que eu estou comendo, na velocidade com a qual como. O nutricionista fala que tem que mastigar 30 vezes aquele prato. E aí, não tem ninguém que possa me dizer o que fazer e como fazer. Estou sozinho. Então, tem pessoas que dizem, não consigo viver sozinho, é desesperador viver sozinho. E tem outras pessoas que dizem, eu vivo muito bem sozinho. Na realidade, imaginem todo o processo criativo de qualquer autor, poeta, cantor, letras, textos, trabalhos científicos, é o resultado de uma produção solitária, de uma inspiração solitária. Então a solidão faz parte de nós. Agora, o que acontece quando não conseguimos viver sozinhos? Existe um porquê as pessoas se sentem desesperadas e não conseguem viver sozinhas. Existe um problema de autoestima. A pessoa não se gosta, a pessoa não se respeita, a pessoa não se valoriza o suficiente para estar em paz com ela mesma. É isso que nós precisamos. Para que a gente possa ter uma boa vida de relação com a sociedade, com o mundo, nós precisamos estar de bem conosco. Preciso estar tranquilo comigo, satisfeito comigo. A partir daí, eu posso estar bem com os outros. Então, vocês percebem, existem alguns paradoxos. As pessoas sozinhas se sentem inseguras para enfrentar lugares com gente. Ok? Tá claro? Porém, as pessoas sozinhas têm uma enorme dificuldade para sair, para ir ao cinema, para ir ao restaurante, sozinhos. Como? Vou ao cinema sozinho? Claro que você vai ao cinema sozinho. Você vai ao cinema para fazer o quê? Não vai para assistir ao filme? Apaga as luzes, assiste ao filme. Você está sozinho. Ao restaurante, qual é o problema de ir ao restaurante sozinho? Você faz a mesma coisa que você fazia quando você estava com alguém, ou que você faria com alguém.
Você está lá, você pede a tua comida, você vê as pessoas ao teu redor, você vê o público passando, recebe a tua comida, come e vai embora. A diferença é que quando você está com alguém, você conversa mais um pouco. Mas o espírito da coisa, não ficar em casa, trancado em casa, é muito diferente comer uma pizza chamada pelo delivery ou comer uma pizza indo ao restaurante, sozinho. Então, é uma questão de autoestima. Bom dia, Daisy. Bom dia, Jorge. Bom dia, Maria Adelaide. Então, nós temos que ter uma boa autoestima para poder fazer isto. Aí, durante essa semana, recebi algumas questões e fiz algumas reflexões. E uma das questões é, como é que pode explicar o fato que a maior parte dos políticos, presidentes de empresas, todas aquelas pessoas que fizeram uma autobiografia, que publicaram livros escritos sobre eles, são pessoas solitárias, são pessoas sozinhas? A minha resposta é normal. Porque as pessoas que têm muita responsabilidade, as pessoas que têm muitas cobranças, mostram de uma forma muito mais exacerbada esse paradoxo. Eles estão sozinhos, porque afinal das contas, todas essas pessoas que têm uma liderança, todas essas pessoas que estão na ponta, a hora de tomar uma decisão, a hora de tomar uma atitude, isso é o resultado de um processo solitário. E não tem jeito. É um processo solitário, é um processo assim como a criação de um texto ou de alguma coisa. Eu não consegui preparar essa live na companhia de outras pessoas ou no meio de uma consulta. Eu precisei reservar um tempo sozinho para pôr na sequência tudo aquilo que eu ia falar, porque senão não funciona. Então, não é um paradoxo, é uma realidade. O artista que toca, mesmo que seja em uma orquestra, ele toca sozinho, ele tem a partitura dele, ele segue a partitura dele. Por isso que tem o maestro lá na frente, porque na hora dos ensaios ele junta os maestros solitários e faz com que haja uma coordenação do som e dos ritmos. Mas todo mundo toca sozinho. O piloto, o corredor, corre sozinho. Na realidade, ele corre contra si mesmo. Não corre contra os outros. Porque o desafio dele, nos treinos, é fazer o melhor tempo dele, melhorar o tempo dele, o que ele fez. Então, cada um faz o melhor que pode. O piloto, na hora de frear, ele está lá sozinho. Então, percebam, mais um paradoxo, possível paradoxo. Nós somos animais sociais. Por sermos animais sociais, nós precisamos viver em sociedade. Precisamos viver no meio de pessoas. Porque o viver em sociedade faz com que a gente possa aproveitar a colaboração de todos e se beneficiar dela, oferecendo também a nossa colaboração aos demais. Isso é viver em uma sociedade. Porém, nós vivemos sozinhos. Quando a gente fecha a porta da nossa casa, estamos sozinhos, mesmo que tenha mais pessoas. E não é incomum ver situações onde casais que estão casados há muito tempo chegam em casa, beijinho, beijinho, boa noite, e a cada um vai para o seu quarto, ou cada um vai para o seu canto, e cada um vai desenvolver a própria atividade. Você assiste novela sozinho. Não assiste novela em grupo. Você pode assistir em grupo como imagem coletiva, mas se desenvolve sentimentos sozinhos. Então percebam, o segredo para poder lidar com a solidão melhor é melhorar a própria autoestima.
Flávia, bom dia. Entendo que precisamos ter momentos sozinhos, porém, qual o significado de vivermos em sociedade se temos que ficar sós? Nós não temos que ficar sós. Esse é um fato. Nós somos sós. E a partir daí, vivemos em uma sociedade para juntar as nossas solidões e poder compartilhar com os outros, porque a união faz a força. Eu não estou discutindo da dificuldade em viver sozinho. Efetivamente, é uma dificuldade, mas a dificuldade de viver sozinho, ela vem antes, vem depois do fato de a gente não estar de bem com nós mesmos. Vocês percebem que todo mundo que está de bem consigo mesmo consegue viver sozinho, consegue viver sozinho numa boa. Não tem coisa melhor do que fazer um passeio no parque e observar a natureza, a fauna, a flora, as mudanças de tempo, clima. Isso vale para a montanha, isso vale para o mar, isso vale para o campo. O que a natureza desperta em nós mesmos, em termos de sentimento, é uma coisa totalmente individual. A partir do momento que nós vivemos esses sentimentos individualmente, nós conseguimos compartilhar eles com outros. Mas é individual. O goleiro é uma posição solitária. Sim, efetivamente. Mas se tiver só o goleiro num campo, não adianta nada. Tem que ter o grupo para fazer valer a posição do goleiro. Por exemplo, nós temos exemplos de situações. Eu tenho alguns casos de pacientes que, em função de não conseguir lidar bem com a solidão, eles vivem mal a vida inteira. E por quê? Porque as pessoas têm dificuldade, em algumas situações, abrir mão do orgulho, abrir mão da teimosia. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que teve uma relação com uma outra pessoa e que, a um certo ponto, em função de algumas falhas dessa outra pessoa, eles se deixaram e encerraram o relacionamento. Porém, esse paciente continua gostando dessa outra pessoa. E aí, o que acontece? Ele não quer dar o braço a torcer. Ele não quer falar para outra pessoa, mostrar para outra pessoa que é fraco. E aí prefere pagar o preço de viver sozinho do que chegar para outra pessoa e falar: olha, eu gosto de você, porém você fez isso, isso, isso. Você tem algumas dificuldades, se você quiser, juntos tentamos enfrentá-las para vivermos juntos. Não, ela prefere viver sozinha, para não abrir mão do orgulho e da teimosia. Outras situações, muitas pessoas que vivem sozinhas são pessoas que não têm um objetivo definido na vida, não têm um foco claro, uma meta a ser seguida. Então, enquanto o mundo anda, o tempo passa, o mundo evolui, descobre o celular, descobre o telefone sem fio, descobre o smartphone, descobre um monte de situações, inventa a roda, inventa o fogo. Essas pessoas vivem sozinhas porque não têm um objetivo. Elas estão aí aparentemente à toa. E dentro dessa solidão, eles estão tão tapados que não conseguem ver o mundo ao redor e tudo aquilo que aparece ao redor deles. Porque, no fundo, eles têm uma baixa autoestima. As pessoas estão tão bem consigo mesmas, querem cada vez mais se distanciar da sociedade. Isso é correto. Estar sozinho não é ser sozinho. Certamente, eu não sou sozinho, mas eu estou sozinho. Eu não sou assim, estou assim.
Eu sou uma pessoa totalmente comunicativa e sociável, mas eu vivo a minha vida sozinho, grande parte dela, por uma questão de opção e por uma questão de vida. Mas quando estou no grupo, estou totalmente comunicável, sou totalmente sociável. Então, essas pessoas não percebem a vida que evolui. Eles ficam presos nessa casca, uma casca de ovo de Páscoa. E elas não conseguem pôr para fora esse presente que eles são e se manifestarem para os outros. E o tempo passa, e eu estou correndo, e tenho mais coisa para falar para vocês. Mas enfim, vamos em frente. Exemplos do que é viver sozinho, vocês pegam a história que nós todos, a maior parte de nós, aprendeu desde criança do náufrago do Robinson Crusoe, que sozinho numa ilha deserta, afinal, e tivemos filmes sobre isso, o filme chamado O Náufrago, com Tom Hanks, a pessoa assume a própria solidão e dentro dessa situação ele se vira e procura o conforto, procura a melhor qualidade de vida que o meio lhe permite. Nós temos isso explorado por muitos canais de televisão, por muitas séries de televisão, onde as pessoas são largadas sozinhas em um lugar deserto, em uma ilha, numa floresta, e numa mata, e elas têm que se virar. E nós vivemos e curtimos isso com eles, como o ser humano consegue pôr para fora a capacidade de se transformar, a capacidade da resiliência, a capacidade de melhorar a sua autoestima e a capacidade de evoluir e de ir para frente. Pessoal, vamos melhorar a nossa autoestima. E para concluir, eu tenho aqui um texto escrito pelo Chico Buarque de Holanda sobre solidão, que eu acho extremamente interessante e real, que eu vou ler para vocês. Solidão não é falta de gente para conversar, namorar, passear ou fazer sexo. Isto é carência. Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência de entes queridos que não podem mais voltar. Isto é saudade. Solidão não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes para realinhar os pensamentos. Isto é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que o destino nos impõe compulsoriamente. Isto é um princípio da natureza. Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado. Isso é circunstância. Solidão é muito mais do que isto. Solidão é quando nós perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Chico Buarque. Um outro exemplo de solidão é Nelson Mandela, que ficou preso muitos anos, sozinho, e logo depois que saiu, já que a mente dele nunca foi presa, virou aquela figura mundialmente conhecida e marcante que todos nós conhecemos. Senhoras e senhores, uma boa Páscoa a todos, Hag Sameach aos nossos irmãozinhos. E o tema da próxima semana, inclusive esse texto do Chico Buarque vai ser publicado na página do Face. E o tema da próxima semana, quarta-feira, mesmo horário, 11 horas, vai ser aprender a lidar com o envelhecimento. Obrigado a todos e, de novo, uma boa Páscoa e uma boa semana a todo mundo. Tchau. Escrevam, mandem WhatsApp, e-mail, todo mundo já sabe qual é, verea@verea.com.br. Obrigado a todos.